Eu sugiro que você se sente antes de ouvir esse caso. Tome uma água e pense na lembrança mais feliz da sua vida. Sabe por quê? É que depois dessa história, eu garanto que as coisas não serão mais as mesmas. Andrew David Begbie, Zachary Andrew Turner e Shirley Jane Turner. Os dois primeiros, pai e filho. Já a Shirley, você vai entender a participação dela nisso tudo. Eu só tenho uma expressão para você: assassinato-suicídio. Primeiro, vamos estabelecer o contexto. Era 1999, quando Shirley começou a namorar Andrew, um estudante de medicina, já no terceiro ano da faculdade. Um ponto curioso é que, na época, Shirley tinha 38 anos e Andrew tinha 26. Ele vinha de uma família da Califórnia, filho de uma enfermeira e de um ex-soldado da Marinha Americana. No ano 2000, quando estava quase terminando os estudos na Memorial University em Terra Nova, no Canadá, ele acabou se mudando para Nova York para fazer residência cirúrgica. Na época, Shirley tinha se mudado para o estado de Iowa, que acabou aumentando a distância entre os dois. Mas isso não foi o suficiente para que eles terminassem o namoro. Foi então que eles começaram um relacionamento à distância, que logo provaria não dar muito certo, por causa de um lado de Shirley que Andrew ainda não conhecia. Para resumir bem, ela era abusiva. E esse lado abusivo só crescia dentro da relação. Abusiva no sentido de ser controladora, de fazer cobranças, de deixar dezenas de mensagens de voz no celular da pessoa, enquanto Andrew a visitou apenas uma vez. Ela teria ido 7 vezes para Nova York para vê-lo. Andrew não estava muito confortável no relacionamento e começou a se afastar aos poucos. Os amigos dele tinham conhecimento da história e percebiam que alguma coisa estava errada. Foi então que, em uma época de muito assédio pelo telefone, ele se mudou para a Pensilvânia para fazer outra residência. E aí veio uma importante ligação de Shirley. Ela disse para Andrew que estava grávida de 3 meses. A notícia foi chocante, mas ele a recebeu com felicidade. Os dois combinaram de conversar pessoalmente a respeito da criança e, dentro de um mês, a verdade veio à tona. Shirley não estava grávida. Não se sabe como a farsa foi descoberta. O que se sabe é que ela mentiu para tentar manter a relação com Andrew. Como você deve imaginar, ele ficou fulo da vida com a mentira. No mesmo dia, 3 de novembro de 2001, ele terminou com ela e a colocou em um avião para voltar para Iowa. Só que no dia 5 de novembro, Andrew foi encontrado morto em um estacionamento na cidade de Derry Township, na Pensilvânia. 5 tiros no total. Os disparos acertaram o rosto, o peito, a nuca e até mesmo as nádegas de Andrew. E aqui vale um parênteses sobre o passado de Shirley, que vai fazer você entender do que ela era capaz. Eu não te contei, mas Shirley também fez medicina, inclusive na mesma instituição de Andrew. Só que enquanto ele estava começando, ela tinha uma trajetória longa. E foi no campus que eles se conheceram. Em um momento em que ela tinha um histórico assustador
de perseguições e abusos. Entre um e outro casamento, ela acabou tendo 3 filhos, que mais tarde foram meio que abandonados. E isso é uma parte que você precisa saber. Ela entrou em uma briga judicial para receber a custódia dos filhos e conseguiu o que queria. Mas poucos dias depois, enviou uma filha para morar com o pai e os outros 2 para morar com a mãe do outro ex-marido. Nos anos 90, depois de formada, Shirley chegou a trabalhar em alguns hospitais, onde foi duramente criticada por seu comportamento. Como eu posso dizer? Hostil, psicótico e manipulador. Ela não só falsificou relatórios clínicos, como também fez atendimentos que faziam os pacientes nunca mais retornarem. Foi em um desses trabalhos, em 96, que ela conheceu um residente em um hospital. Enquanto Shirley tinha 35, o cara tinha 22. E as coisas não deram muito certo. Esse cara chegou a terminar com ela, provavelmente percebendo o perigo. E Shirley não aceitou bem o término. Ela o perseguiu, encheu seu telefone com ligações e, em 97, acertou o cara no queixo com um sapato de salto alto. Ele continuou fugindo dela e até se mudou para não vê-la mais, mas não adiantava. Shirley ia atrás. Ela passou a deixar mensagens de voz ameaçadoras e aparecia na casa dele do nada, fazendo com que o rapaz não visse outra alternativa senão chamar a polícia. Em 99, logo antes de começar a namorar Andrew, Shirley foi encontrada deitada do lado de fora da casa do jovem. Deitada porque ela havia consumido alguns comprimidos para tentar cometer suicídio. Com ela estavam 2 cartas. Uma para o pobre coitado, que só queria paz, e a outra para o psiquiatra dela. Em uma das mensagens, Shirley escreveu que não era má, mas apenas doente. Ela passou por uma lavagem gástrica e sobreviveu. Depois disso, ela parou com a fixação pelo cara. E muitos acreditam que o motivo tenha sido por causa do Andrew. E agora nós voltamos para a morte dele. 5 tiros. Depois de ser colocada em um avião para voltar para Iowa, ela mal pisou o pé no aeroporto e tratou de fazer uma viagem de volta. Em determinado momento, ela passou quase um dia dirigindo, apenas para ir até Pensilvânia. Ela apareceu de repente na casa dele, na manhã do dia 5 de novembro. E aquilo o assustou. Depois de chegar meio agitado no trabalho, ele contou para o seu supervisor a situação. E o médico o aconselhou a não encontrá-la sozinho. Na verdade, é provável que todos os colegas tenham indicado a mesma coisa. Não se sabe exatamente o que aconteceu no final daquele dia. Andrew disse para seu chefe que passaria na casa dele, depois de conversar com Shirley. Mas nunca fez a viagem. E no dia seguinte, ele foi encontrado sem vida. E aí? Você pode me dizer, poxa, Pira, pode ter sido uma infeliz coincidência? Será? Eu não te contei outra coisa. Shirley estava fazendo aulas de tiro e tinha porte de arma. Inclusive, ela andava com uma o tempo todo. Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Várias provas foram colhidas contra ela. Registros de telefone, testemunhos de pessoas que viram o carro dos 2 na noite do assassinato.
depoimento do instrutor de tiros. Tudo isso acabou gerando mandado de prisão, só que ela já tinha viajado para o Canadá quando o documento foi emitido. Em parceria com as autoridades canadenses, as autoridades americanas investigaram o lixo da casa de Shirley e encontraram um ultrassom mostrando que ela estava grávida de Andrew. Ela foi presa logo em seguida e começou o processo de extradição para que ela retornasse aos Estados Unidos. E aí vem a parte difícil de acreditar. O juiz do Canadá não considerou Shirley como uma ameaça para a sociedade. E mesmo com as acusações da Pensilvânia, ele colocou uma fiança de $75.000 canadenses para que ela fosse solta. Fiança essa que foi paga com a ajuda do psiquiatra de Shirley. Em contrapartida, ao ser solta, ela deveria entregar seu passaporte, fazer visitas semanais à polícia e nunca mais entrar em contato com a família de Andrew. Mas não deu muito certo, não deu. Visto que depois disso, o que era um caso de assassinato e extradição acabou transformando-se em uma luta pela custódia da criança que estava para nascer. Os pais de Andrew até se mudaram para Terra Nova, no Canadá, para participar do processo. E quando Zachary Andrew Turner nasceu, em julho de 2002, era notável que a relação de Shirley com o filho era, no mínimo, muito estranha. Ela não só parecia se dar melhor com os avós, como parecia preferir a companhia de outros adultos do que com a mãe. Em julho de 2003, depois de ter passado alguns meses presa por causa do processo de extradição, Shirley começou a sair com um jovem. Mas a relação durou bem menos do que as outras, porque um amigo do cara descobriu a ligação de Shirley com o assassinato de Andrew. O jovem foi informado na mesma hora e como de bobo ele não tinha nada, rompeu a relação imediatamente. Mas depois de tudo o que eu te contei, você não vai achar estranho saber que Shirley fez 200 ligações para o cara no mês seguinte. Ligações ameaçadoras, diga-se de passagem. A polícia foi informada e, em meio à possibilidade de perder a guarda de Zachary, Shirley planejou outra coisa. Em agosto de 2003, um mês depois de Zachary completar 1 ano de idade, ela passou em uma farmácia e comprou uma caixa de remédios para controle de ansiedade. Shirley dirigiu até a região onde o jovem morava. Estacionou o carro perto da casa dele e deu a Zachary o remédio na mamadeira, o suficiente para que ele adormecesse. E depois dela mesma tomar uma dose tóxica, o bastante, Shirley amarrou o filho no peito com um suéter e pulou de um pier de pesca, bem no Oceano Atlântico. Mãe e filho morreram naquele dia. A investigação da polícia chegou à conclusão de que ela cometeu esse assassinato-suicídio para incriminar o cara com quem saía. O que se sabe é que se o sistema legal tivesse sido mais rígido em todo o caso, talvez Zachary não tivesse morrido. E a última lembrança de Andrew ainda pudesse viver com os pais dele. Quantos finais infelizes poderiam ter sido evitados se a justiça fosse praticada com mais zelo, não é? Pense nesse caso. E até o próximo.